IPAAN usa tecnologia para identificar responsáveis pelos desmatamentos no estado. E presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, anuncia a comissão para acompanhar queimadas na Amazônia. CPI dos combustíveis é criticada e empresários do setor negam a existência de cartel. E você vai ver também a exposição que retrata espécies ameaçadas de extinção. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. As recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre os possíveis responsáveis pelas queimadas na Amazônia esquentou ainda mais as discussões. Aqui no Amazonas já foi decretada a situação de emergência e o IPAAN chegou a identificar produtores rurais como os principais responsáveis pelo desmatamento. Mas a gente já sabe, né? Não precisa ir muito longe para perceber esse problema. Em Manaus, acordar com este cenário virou uma rotina nessa época do ano, principalmente com o aumento das queimadas, que são típicas do período de estiagem. Mas o assunto se tornou um dos mais comentados e a Amazônia voltou a ser o centro das atenções. Até na Assembleia Legislativa, os deputados cobram ações efetivas de combate ao desmatamento. Embora nós estejamos com a nossa floresta praticamente inteira, mas nós já temos 4 municípios que lideram o desmatamento no Brasil: Apuí, Novo Aripuanã, Lábrea e Boca do Acre. Então, tocou a sirene de alerta tanto para o governo federal quanto para o estadual, bem como para as prefeituras desses 4 municípios. O desmatamento não é coisa boa. Ele gera o que Rondônia gerou para São Paulo. Gerou uma onda de fumaça. Isso vai cada vez mais se tornar intenso. Esta semana também o presidente da República chegou a dizer que a culpa dos crimes ambientais é dos governadores dos estados da Amazônia Legal. A declaração foi rebatida pelos parlamentares. Os governos do estado, através do IPAAN, através das secretarias de meio ambiente, estão lutando sozinhos contra essas queimadas, contra todos os problemas referentes ao meio ambiente. Enquanto o governo nega os dados, nós estamos, na prática, agindo contra esses dados que o governo nega. Os focos de incêndio estão concentrados ao sul do Amazonas. O estado é o terceiro no ranking de queimadas este ano. O monitoramento do Instituto de Proteção Ambiental detectou quase 100 mil hectares de área desmatada. A técnica é um cruzamento de vários bancos de dados e permitiu, inclusive, identificar os responsáveis pelo desmatamento. Essa tecnologia hoje nos permite dar uma eficácia melhor, porque temos disponibilizados na internet imagens de satélites com uma passagem muito maior do que tínhamos antes. As áreas em que nós não identificamos o licenciamento ambiental através da base do IPAAN, o laudo de constatação é encaminhado para a gerência de fiscalização e as equipes de campo vão ao local para identificar o infrator e fazer o embargo da área. O IPAAN lembra que a prática de queimar o próprio terreno precisa de uma autorização prévia dos órgãos ambientais. Mas nos últimos 10 anos foram feitos apenas 10 pedidos de licenciamento desse tipo. Este ano não foi registrada nenhuma solicitação. Que a gente orienta que os interessados, as pessoas, enfim, proprietários que tenham interesse, e aí nós estamos falando dos grandes proprietários, busquem a regularização junto ao órgão, ou seja, solicitem, façam requerimento de queima e o órgão vai e autoriza na medida em que for a análise técnica consistente. Segundo o governo do estado, já foi montado um grupo de ação composto por vários órgãos de fiscalização. Também foi decretado estado de emergência para agilizar o combate ao desmatamento ilegal. Além de fazer análise remota, em campo, a gente já tem informações que nos levam a, de fato, atender e agir exatamente onde aquela atividade está acontecendo. E hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou que vai criar uma comissão externa para acompanhar as queimadas na Amazônia. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Rosiane Chagas. Oi, Rosiane, então, o que mais o presidente da Câmara aí anunciou, além desse assunto aí, dessa criação dessa comissão? Boa noite para você.
Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha ao vivo agora no A Crítica na TV. Olha, além dessa comissão externa que você citou aí agora há pouco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele anunciou a criação de uma comissão geral para discutir e também propor ao governo federal, nos próximos dias, aí, algumas propostas para tentar resolver esse problema das queimadas aqui na Amazônia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse que isso vai ser muito importante porque o Brasil ele é um país exportador e o Brasil precisa melhorar a imagem do país no interior, do exterior, que segundo ele estaria manchada aí por conta das declarações do presidente Jair Bolsonaro, que foram polêmicas, a gente acompanhou agora há pouco na reportagem da Tamires Clay, e a gente tem visto nos telejornais, nos jornais, que esse assunto tem repercutido bastante, Na Câmara dos Deputados, esse assunto tem ganhado destaque nos últimos dias, os deputados têm criticado bastante o que disse o presidente Jair Bolsonaro e também as questões das queimadas aqui na região. Essas declarações têm sido tão polêmicas que 52 organizações não governamentais ligadas a essa questão ambiental fizeram uma carta hoje, enviaram uma carta ao Palácio do Planalto criticando o que disse o presidente Jair Bolsonaro, principalmente naquela questão em que ele disse que as ONGs elas são as responsáveis aí por essas queimadas, que esses incêndios seriam criminosos, tudo isso para tentar manchar a imagem do governo. Por aqui, a gente sabe, o governo decretou situação de emergência por conta das queimadas. O Corpo de Bombeiros também já começou a Operação Céu Limpo para tentar prevenir e combater os focos de calor aqui na região. E olha, Nayandra, só nesse mês de julho já foram 79 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros aqui na região e na região de Humaitá também. A gente recebeu agora há pouco a informação do governador do estado, Wilson Lima, ele participou agora à tarde de um congresso lá em São Paulo, um congresso com vários governadores do estado, e ele se pronunciou dizendo que tem feito o possível aí para buscar soluções, tanto para combater e também para punir os responsáveis por esses incêndios criminosos, dizendo inclusive que essa força-tarefa vai atuar assim junto ao IPAAM para identificar. A gente sabe que tem um novo método de monitoramento que eles conseguem identificar as propriedades antes e depois e saber realmente quem cometeu esses incêndios e também os desmatamentos criminosos. E aí a gente lembra que nessa sexta e nesse sábado devem acontecer aí por todo o país vários protestos, várias mobilizações, pelo menos 12 cidades brasileiras terão protestos. Manaus é uma dessas cidades. O protesto deve acontecer aqui no sábado e pelo menos 5 cidades da Europa também devem ter protestos para chamar a atenção para essa questão do desmatamento e também dos incêndios, que é uma questão preocupante que precisa ser combatida. Infelizmente, um problema que não é de hoje, não é isso, Rosiane Chagas, mas é o Brasil inteiro preocupado, comovido e mobilizado com essa questão do desmatamento. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E o portal A Crítica destaca que um pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi protocolado no Supremo Tribunal Federal. A autoria é de parlamentares da Rede Sustentabilidade que alegam crime de responsabilidade. Segundo representantes do partido, o ministro tem sido responsável pelo desmonte da política ambiental no país e de órgãos de fiscalização, o que tem dado causa à catástrofe ambiental que ocorre nesse momento na região amazônica. Todos os detalhes sobre esse assunto você já sabe. Acompanha no portal acritica.com. A gente muda agora de assunto para falar sobre a CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa, que foi concluída, mas não deixou muita gente satisfeita com os resultados. Foi alvo aí de várias críticas, tanto de órgãos de fiscalização quanto de empresários e os próprios consumidores. O relatório da CPI trouxe indícios de alinhamento de preço entre os postos de gasolina de Manaus e no interior. Mas o Sindicato dos Empresários do setor garante que a prática não é irregular e criticou os resultados apresentados pelos parlamentares. E nós já esperamos que isso, a falta da comprovação de cartel, o alinhamento de preço, onde a concorrência é livre. Nós mostramos, inclusive, no nosso trabalho técnico, que existe sim alinhamento de preço em alguns certos momentos, onde a concorrência ela puxa o preço para cima e puxa o preço para baixo. O relatório também trouxe várias recomendações, entre elas a criação e divulgação de um ranking mensal dos postos com o menor preço e os aprovados no teste de qualidade, a criação e divulgação de cadastro negativo dos distribuidores e revendedores autuados pelo PROCON,
Fiscalizações contínuas, implementação de um aplicativo de fiscalização de preços dos combustíveis nas revendedoras do Estado, além da criação de uma comissão especial temporária, sem ônus à Casa Legislativa, para acompanhar todos os encaminhamentos desta comissão. E ainda um projeto de lei tornando obrigatória a informação dos valores cobrados pelo litro do combustível pelos postos. A ideia é ter mais transparência no custo do combustível em Manaus, medida também mal vista pelos empresários. Isso aí é uma coisa que o próprio governo já faz isso através das fiscalizações da Receita Federal, do imposto estadual, do municipal. Agora, você ter que abrir a porta da sua sala, da sua casa para mostrar seus móveis para a população toda, não justifica isso. Na quarta-feira, o secretário interino da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria procurou a imprensa para dizer que a CPI terminou em pizza. Ainda segundo ele, os deputados não usaram toda a estrutura disponível para identificar supostos crimes. Exames, todo tipo de perícias, exames, pode requisitar também a quebra de sigilos fiscais, bancários e qualquer outro tipo de sigilo telemático, telefônico, inclusive, e nada disso foi feito. A relatora da CPI se posicionou sobre os comentários. A CPI apontou que há o alinhamento de preço e que, a partir desses indícios, inclusive de cartel, de um estudo sério feito em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, agora precisa ter uma investigação criminal, que isso sim não cabe à CPI. Fora isso, é crítica de quem quer holofote, de quem não quer o bem da população. Nas ruas, os consumidores também criticaram. Eu esperava uma redução da gasolina, mas não é isso que a gente está vendo nos postos de Manaus. O cartel existe, esse cartel ele não é fictício, e tem que se tomar uma providência quanto a isso. Isso só mostra que a gente tem que manter uma fiscalização permanente, não pela CPI, mas por todos os órgãos de fiscalização. E o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Júlio Pinheiro, suspendeu o salário recebido de médico pelo vice-prefeito de Benjamin Constant, Sebastião Dias da Silva Filho. Segundo o TCE, o vice-prefeito acumula indevidamente 2 cargos de médico especialista na Secretaria de Estado de Saúde. E, de acordo com a legislação, o acúmulo de cargos públicos só é permitido em determinados casos. Na decisão, o conselheiro afirmou que a suspensão dos salários foi determinada para evitar prejuízos aos cofres públicos e deu um prazo de 15 dias para que a Suzan cumpra a suspensão e que o vice-prefeito, Sebastião Filho, se manifeste sobre esse assunto. A Secretaria de Saúde do Estado informou que ainda não foi notificada pelo TCE, mas que vai avaliar com a Secretaria Estadual de Administração a situação de acúmulo de cargos do médico e vice-prefeito Sebastião Filho. Representantes do Tribunal de Contas fizeram hoje uma vistoria ao aterro sanitário e durante a visita foi constatado que o local precisa de ajustes para evitar a contaminação de igarapés que passam próximo ao terreno. Aqui são despejados por dia 2.700 toneladas de resíduos sólidos. O terreno do aterro sanitário de Manaus tem 75 hectares. Segundo este conselheiro, em uma das visitas feitas ainda em 2010, foram encontradas várias irregularidades que afetavam até alguns igarapés. Por exemplo, as lagoas de decantação transbordando e os chorumes vai indo para o igarapé do Matranchã, que está praticamente morto. Então isso é uma questão grave de contaminação dos rios, igarapés, enfim. A visita no local foi para verificar recomendações que foram feitas durante uma auditoria operacional do TCE. Ainda de acordo com o conselheiro, o local ainda precisa de ajustes para ser considerado um aterro sanitário. A decorrência da destinação incorreta resulta em problemas de saúde, os problemas econômicos, sociais, os mais diversos. Hoje, repito, não temos mais catadores aqui, mas nós precisamos fazer com que o que está aí, que é enterrado a cada dia, ela possa ser transformada em riqueza. A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que todos os municípios do país
tem que implantar aterro sanitário. Mas, segundo o IBGE, metade dessas localidades ainda utilizam lixões. Aqui na capital, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública diz que as recomendações serão atendidas. As recomendações são extremamente bem-vindas, desejáveis. É muito importante que haja essa interação entre os órgãos de controle e os órgãos do executivo, principalmente nesse momento em que o aterro migra de uma instalação meramente de recepção de resíduos para uma instalação de cogeração de energia elétrica e evaporação do chorume. Esse é um momento bastante importante que nos traz para um outro patamar. Quase 1.000 policiais militares tiveram as promoções autorizadas pelo governador Wilson Lima. No total, até agora, mais de 3.200 praças e oficiais já subiram de patente. Além das promoções, o governo anunciou o pagamento da segunda parcela do escalonamento e a data base aos PMs e bombeiros. A medida proporcionou correção de 15,43% nos salários da categoria a partir deste mês. Depois de tentarem fugir de um cerco feito pela polícia, 3 homens foram baleados e presos hoje de madrugada no Coroado, na Zona Leste. De acordo com as investigações, eles já tinham passagem por roubo e tráfico e antes haviam entrado em confronto com outra organização criminosa. E mais de 6.000 indígenas de São Gabriel da Cachoeira receberam esta semana documentos básicos como carteiras de identidade e certidões de nascimento. Essa mesma ação da Secretaria Estadual de Justiça também vai estar em Tabatinga na semana que vem. Quase 46.000 estudantes do Amazonas vão fazer o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos no próximo domingo. O ENSEJ é voltado a alunos que não concluíram os ensinos fundamental ou médio dentro da idade prevista e que buscam um diploma. Além da capital, as provas ocorrem em Humaitá, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira. O exame vai ser realizado em 2 horários, às 8 da manhã e às 2h30 da tarde, horário de Manaus. Os portões serão fechados 15 minutos antes do início das provas. A gente fala agora de saúde porque a circulação do vírus do sarampo nas regiões sul e sudeste do país tem colocado em alerta as autoridades aqui no Amazonas. Em Manaus, vai ter mobilização para intensificar a vacinação, principalmente entre as crianças. Durante a semana de intensificação vacinal, que começa no próximo dia 26, Manaus terá mais de 200 salas de vacina. A intenção é atingir a meta do Ministério da Saúde de vacinar 95% do público-alvo, já que a média atual da capital está em 85%. A campanha será intensificada principalmente por conta do sarampo. Aqui em Manaus, o surto da doença que começou no início do ano já acabou. São mais de 90 dias sem casos confirmados. Mesmo assim, as autoridades de saúde estão em alerta. Isso porque o vírus está em circulação em outros estados do país. As crianças de 6 meses até 11 meses precisam tomar a dose única, ou seja, a dose D0 do sarampo. Os adultos precisam continuar tomando a segunda dose, se for necessário, e as crianças com 1 ano, a primeira dose e 15 meses a segunda dose. Ou seja, nós temos vírus circulando em outras regiões do país, em outras capitais, que são capitais que têm um grande fluxo de pessoas para Manaus. Portanto, a nossa atenção continua redobrada. Não estamos em surto, como em outras capitais, porém estamos em alerta. Apesar da preocupação com o sarampo, a campanha será multivacinal. O foco são as crianças menores de 2 anos que devem ser imunizadas com vacinas como pentavalente, pneumocócica, contra o rotavírus, tríplice viral, tetraviral, contra a hepatite e febre amarela. Essas vacinas elas ficam o ano todo nas unidades. Elas não são específicas desse momento, mas a gente pede que a população, em especial que os pais, lembrem que vacina é proteção e que levem suas crianças à unidade básica. A campanha começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 31 deste mês, quando acontece o dia D. Neste dia, as unidades básicas de saúde, policlínicas e clínicas da família vão estar abertas de 8 da manhã ao meio-dia para a vacinação.
E o Tribunal de Justiça do Amazonas vai eliminar mais de 11 mil processos físicos. Segundo a Corte, uma rigorosa avaliação técnica apontou a necessidade de preservar 202 processos do Arquivo Central pela relevância histórica ou para fins estatísticos. Antes do descarte, as pessoas interessadas em consultar os processos têm 45 dias para analisar os documentos. A consulta pode ser feita diretamente no Arquivo Central do TJM, na Avenida Constantino Neri, próximo a uma empresa de bebidas. Entre os processos que não serão descartados estão peças como cartas, bilhetes de ameaças de morte, pacote com o cabelo de vítima, dinheiro falso e recorte de jornais. Todo o material descartado vai ser encaminhado à reciclagem. Em instantes, as ações em escolas para combater a depressão entre os estudantes. Agora em Manaus, 8h14, a Crítica na TV volta já.